O Takeru é um cara feio, cansado da vida e já de meia idade, que detesta a rotina sem graça que ele leva. Um dia, depois de voltar do trabalho cansativo e chato de sempre, ele se joga no sofá pra assistir numa TV e colocar no canal do Drazin Names. Mas do nada, o cara é teleportado para uma dimensão estranha, onde encontra uma versão genérica de um herói qualquer sentado bem na frente dele. O sujeito se apresenta dizendo que é responsável pelo sistema solar. O Takeru, confuso, pergunta se ele é um tipo de alienígena, mas o cara explica que é mais como um deus, pelo menos no que diz respeito ao nosso prota. Resumindo, o trabalho dele é garantir que a vida em diferentes planetas não suma do mapa, ou seja, não role uma extinção em massa. Para isso, ele manda outras pessoas para vários mundos e vê no que vai dar. E adivinha só, o Takeru é o próximo da lista. Claro que ele pode recusar, mas como tecnicamente ele já morreu, a alma dele vai sumir se ele não topar a viagem. O Takeru reclama, dizendo que isso é injusto, e de fato é, só que não tem muito o que fazer, não é mesmo? Mas o deus garante que ele não precisa se preocupar tanto, já que ele vai receber poderes especiais para sobreviver nesse novo mundo. O detalhe é que ele ainda não decidiu quais habilidades dar para o nosso prota, então ele puxa um bloquinho de notas e começa a rabiscar ideias. Magia extremamente poderosa com certeza seria essencial, então o deus anota a mana no máximo e pergunta pro Takeru se ele quer mais alguma coisa. E já que os pedidos estão liberados, o nosso prota pede o que qualquer homem pediria: uma namorada gótica grandona e misteriosa. Só que considerando quão feio e sem graça ele é, o Kami avisa que isso não vai ser muito fácil. Mesmo assim, ele promete tentar dar um jeito quando ele chegar lá. Como bônus, o deus ainda garante uma habilidade de busca incrível, entendimento global de idiomas e várias resistências contra debuffs. Ele mesmo não sabe se é permitido entregar tantos atributos apelões de uma vez, mas já não dá pra voltar atrás, porque o corpo do nosso prota começa a sumir do nada. Então ele deseja boa sorte na nova vida. No instante seguinte, o Takeru acorda deitado do lado de uma árvore. Ele já entendeu bem o que aconteceu, mas ele fica sem saber por onde começar. Ele então resolve simplesmente andar em uma direção qualquer, na esperança de encontrar alguém. Por sorte, logo avista uma vila, só que ir até lá de mãos abanando não vai ajudar, porque ele está totalmente duro, e eu não tô falando de dinheiro. E é aí que ele se lembra da tal habilidade de busca que o deus comentou, que pode ajudar a ele conseguir materiais e quem sabe algum dinheiro. Nisso ele ergue um galho, grita pela magia de busca, mas nada acontece. O desespero logo bate, porque se ele não aprender a usar o seu poder logo, ele vai acabar morrendo de fome. Então ele começa a rabiscar possíveis palavras de ativação no chão, até que ele tem a ideia de simplesmente falar procura. E funciona, ícones roxos aparecem sobre os itens coletáveis da área, e ao falar escanear, aparece uma descrição detalhada dos objetos. Então ele começa a juntar tudo que encontra por ali, e depois de alguns minutos ele já tem uma coleção de plantas, mas a maioria é rank E, o que faz ele duvidar se valeu o esforço. Nesse meio tempo, ele encontra uma pedra bonitona e pensa se não daria pra vender, mas ao escanear, ele descobre que é um pedaço gigantesco de bosta de cocô fossificado. Porém, o negócio brilha por algum motivo, então não dá pra reclamar. Como já reuniu recursos suficientes, então ele decide ir até a vila e ver se consegue uma grana com isso. O nosso prota finalmente chega ao portão e encontra um dos guardas, e fica difícil saber se o Takeru é alto demais ou se o guarda é baixo demais. O nome do cara é Marlo, que estranha ver alguém dizendo que é coletor, já que isso não é muito comum por lá. Ele simplesmente supõe que o nosso prota veio vender materiais, então ele abre o portão e indica a loja geral da vila. O Takeru entra na loja e encontra o dono do balcão. Ele pergunta se ele está interessado em comprar algumas coisas, e sem pensar muito, tira da bolsa justamente a pedra de cocô brilhante. O comerciante fica de boca aberta ao ver o objeto, achando que é um achado incrível. O dono da loja oferece pagar 5 moedas de ouro pela pedra. O Takeru fica feliz em saber que conseguiu vender o seu cocô brilhante, mas não tem ideia do quanto aquilo realmente vale por ali, então ele pede uma explicação. O comerciante explica que para ficar numa estalagem o preço gira em torno de 500 raves, e 5 moedas de ouro equivalem a 5 raves, ou seja, aquela pedra vale bem mais do que ele imaginava. O dono pergunta se o Takeru tem mais coisas para vender. Ele então despeja a bolsa no balcão e o comerciante fica de boca aberta de novo com a quantidade de plantas exóticas que ele conseguiu juntar. Mano, não é só ir lá na floresta, essas flores estão lá, mano. Porra, não entendi, cara. É só ir lá na floresta, vai tá lá, cara. Ele é especial porque ele viu a planta? Não entendi. Impressionado, ele pergunta por que o Takeru veio justamente parar numa vila tão afastada carregando itens tão preciosos. O Takeru responde que só pegou tudo no caminho. O comerciante então explica que ele precisa de um minério chamado Miritril, das montanhas do leste. Que coincidência, eu já ouvi esse nome Miritril em algum lugar. Onde será, hein? Parece trabalhoso, mas ele oferece pagar 360 moedas de ouro pelo serviço. O Takeru
Takeru aceita na hora, mas o clima fica mais sério. O velho avisa que há monstros perigosos naquela região. A notícia deixa o nosso prota meio nervoso, mas não há muito o que fazer além de ter cuidado. Naquela noite, o nosso prota aluga uma estalagem na vila e fica aliviado por finalmente poder descansar. Nesse momento, uma das funcionárias bate na porta e entra com uma bacia de água quente. O Takeru logo pergunta que porra é isso aí, minha filha? Cadê a banheira, o chuveiro, a eletricidade? E ela responde claramente que não sabe o que é isso, mas diz que isso faz parte do serviço. Os hóspedes recebem água para se limpar. Afinal, o fedor do nosso prota quase fez os olhos dela lacrimejarem da recepção. O Takeru agradece a gentileza, mas comenta que preferiu um banho de verdade. Na hora, o nosso prota lembra que o deus deu a ele o poder de usar magia, e então deve conseguir lançar um feitiço de limpeza. Ele tenta usar a magia gritando clean, ou seja, limpo, e dá certo de primeira, mas a sensação da magia passando pelo corpo faz ele soltar uns sons meio estranhos, mano. Esse cara, não sei não, mano, esse cara aí tá meio suspeito. No dia seguinte, ele sai para coletar mais itens quando percebe um símbolo novo aparecendo na sua habilidade de busca. Cada ícone representa um tipo de loot, então ele se aproxima curioso. Para o seu horror, ele encontra um esqueleto em decomposição no chão, e ao usar o scan descobre que o morto se chamava Berlia, que provavelmente morreu lutando ali há algum tempo. Inspecionando mais de perto, o nosso prota encontra um medalhão com uma carta. Era da irmã mais nova de Berlia, agradecendo pelo esforço dele trabalhar para tratar da doença do pai, mas acima de tudo ela pedia que ele voltasse vivo pra casa, pedido que claramente não foi atendido, né? Afinal o cara morreu. Comovido, o Takeru passa mais de uma hora fazendo um enterro para Berlia. Depois desenha um círculo e ergue uma barreira mágica para acampar em segurança. Na manhã seguinte, ele segue até a Floresta das Árvores Brancas, um lugar sinistro e lotado de monstros, segundo as histórias. O Takeru teria adorado evitar essa área, mas é o único caminho para chegar às montanhas do leste. Nisso, ele lança um feitiço de luz para enxergar melhor e começa a escanear, mas ele não encontra nada muito valioso. O mais estranho é não ver nenhum monstro, apesar da fama do lugar. Ele então decide não questionar e aproveita a calmaria para avançar rápido. Porém, no meio da corrida, o cara simplesmente escorrega e despenca de um penhasco. A queda seria fatal, então ele começa a gritar nomes de feitiços aleatórios na esperança de se salvar. Por sorte, quando ele fala flutuar, um feitiço de flutuação ativa e ele pousa em segurança. Agora, preso no fundo de uma caverna, o nosso prota nota várias jazidas de minério nas paredes e resolve aproveitar. Ele consegue extrair metais valiosos como prata, mas nada de Miritril, então ele decide ir mais fundo. Ao caminhar um pouco, a sua busca detecta um minério de rochas, mas antes de chegar lá, a caverna inteira começa a tremer. Ele lança uma explosão controlada de fogo nas pedras e com sorte encontra um pouco de Miritril, embora em quantidade pequena. O problema é que o tremor volta e ele teme que o teto desabe. O sensato seria ele sair dali e voltar outro dia, mas como o maluco tá obcecado, ele resolve continuar. Mais adiante, ele encontra uma abertura que leva a um aquífero lindo, com água brilhando de forma deslumbrante. Ao usar o seu escaneamento, ele descobre que é água mágica de dragão celestial Rank S. É a coisa mais valiosa que ele já viu, mas a palavra dragão já o deixa desconfortável. E de fato, assim que ele encosta as mãos na água, algo colossal emerge dali, o próprio dragão ancestral. O bicho o encara, liberando uma pressão mortal para intimidar o nosso prota, mas ele mal sente. Ciente de que invadiu o território do dragão, o nosso prota pede desculpas de coração. A reação surpreende a criatura, que nunca tinha visto alguém tão calmo diante dela. Claro, né, mano? Todo bufado, cheio de habilidade, até eu. O dragão, chamado Vulgus, se interessa pelo Takeru e pergunta se ele realmente é humano, já que a sua mana é absurdamente alta, até maior que a dele próprio. O nosso prota fica sem entender nada. O Vulgus então faz um pedido. Ele quer que o Takeru choque seu ovo, já que ele não tem mana suficiente. Em troca, ele daria a ele uma enorme quantidade de minério de Miritril. O nosso prota aceita, mas no meio do processo, o ovo começa a sugar toda a sua mana até deixá-lo inconsciente. E quando desperta, ele encontra um filhote de dragão diante de si. O Vulgus fica feliz em ver o seu filho nascer, mas surpreende o Takeru ao pedir que ele leve o pequeno com ele em sua jornada. O Takeru pergunta se ele tem certeza, mas o dragão explica que ele é mais forte do que imagina e que o filhote estaria mais seguro com ele. E assim, com a desculpa que precisava comprar leite no fundo do lago, o Vulgus mergulha e deixa seu filho, chamado Bi, aos cuidados
cuidados do nosso prota. O nosso prota e o seu dragão finalmente conseguem sair da caverna, mas já tá quase escurecendo e atravessar a floresta à noite seria bem complicado. Então o nosso prota decide que é melhor acampar por ali e continuar a viagem no dia seguinte. O Takara então pede para que o Bi se prepare para montar o acampamento. Primeiro, ele pega na bolsa de armazenamento um pouco de água mágica que tinha encontrado na caverna. Aparentemente esse tipo de água é essencial para o crescimento de um dragão jovem, então foi ótimo ele ter coletado bastante. Depois que o Bi termina o primeiro copo, ele pede mais, só que quando o Takara traz outro, ela empurra o copo de volta para ele, querendo que ele tome. Ele não fica muito animado com a ideia de beber uma água onde um dragão provavelmente nadou pelado por séculos, mas ele não quer desagradar o Bi, então ele toma tudo de uma vez, e para surpresa dele, nem tem gosto ruim. Chega na hora de montar o acampamento, e o Takara coloca algumas pedras mágicas no chão para criar uma barreira de proteção. Tecnicamente essas pedras são raríssimas nesse mundo, mas ele consegue criar uma só concentrando magia na mão e pensando bem forte no feitiço. A que ele fez agora é uma pedra de aquecimento, perfeita para preparar o jantar. Nisso ele coloca a pedra na fogueira e começa a cozinhar um belo bife grelhado com um ensopado de carne para acompanhar. É o prato preferido dele e parece que o Bi também quer provar, porque ela está praticamente babando de tanta vontade. O Takara não tem certeza se é uma boa ideia dar uma comida sólida para um dragãozinho que nasceu faz 2 horas, mas ele acaba servindo um pouco mesmo assim. Nisso o dragãozinho queima os lábios logo na primeira colherada, mano, não deu nem pro cheiro. Ele dá uma soprada para esfriar e entrega de novo para ela, e dessa vez ela prova direito e simplesmente adora. O Takara fica feliz de ver que Bi curtiu tanta comida, mas se pergunta como ele está lidando com o fato de ter deixado Vulgus para trás. Nisso a Bi só olha para ele com uma expressão confusa, tipo, mano, por que eu sentiria falta do Vulgus se eu tenho você aqui? E o abraça. Curioso, ele usa sua habilidade de avaliação nela e se surpreende ao ver que Bi já é rank B, mesmo sendo tão pequena e fofa. Além disso, ela tem uns talentos absurdos, como evolução ilimitada, então vai acabar ficando mais forte que ele com o tempo. O Takara então tenta deixá-la ciente de que ela não pode sair por aí fazendo loucuras, mas a Bi nem presta atenção. No dia seguinte, ele escala o penhasco e ao chegar no topo ele percebe que a floresta parece totalmente normal agora, e fica se perguntando o que causou uma mudança tão drástica de um dia pro outro, mas ele decide que não é problema dele, mano. Foda-se. Mas já que ele tá ali, ele resolve aproveitar para coletar alguns ingredientes de rank C. Só que quando está prestes a começar, o Bi vem voando em pânico dizendo que tem algo assustador por perto. Nisso o Takara muda o modo de busca para detectar monstros hostis. E claro, ele encontra meia dúzia se aproximando. O nosso prota não é muito fã de lutar não, mano, mas ele sabe se virar bem. E de repente um grifo de pedra aparece atrás dele. Comparado ao dragão Vulgus, isso aí é fichinha. E ele já tá até imaginando o sabor que essa carne deve ter. Nisso ele conjura um escudo para se proteger e lança 3 agulhas de gelo que abatem o bicho de uma vez só. Logo em seguida, uma matilha de lobos parte para cima dele e o nosso prota lança magia de reforço para aumentar a velocidade, salta para evitar o primeiro ataque e endurece as mãos e os pés com magia antes de acertar um chute que esmaga o crânio de um dos lobos. Dito isso, ele elimina um por um e quando termina tem carne suficiente para vários jantares, mas ao olhar em volta ele percebe que ainda tem um monte de monstros por perto. Se for enfrentar todos, ele vai ficar preso ali por semanas. Ele pensa que seria ótimo poder simplesmente evitar a briga, e nesse momento o Bi agarra o braço dele e começa a puxá-lo pro alto. Ele não esperava que isso funcionasse, mas a bichinha aí é forte, mano, e consegue levantá-lo. O problema é que nesse ritmo levaria uns 5 dias úteis para sair da floresta. Então o Takara lança uma magia para reduzir o próprio peso, e aí eles disparam pelos céus como um foguete. Só que o Bi não é exatamente um piloto confiável, e no meio do voo ela solta o cara sem querer. O Takara o despenca, mas ele sobrevive, com uma leve fratura no quadril, é claro. Pelo lado bom, ele saiu da floresta em poucos minutos. Nisso, como eles já estão perto da vila, ele prefere ir a pé dessa vez. No caminho, Bi aponta pro galho que ele carrega e pergunta o que é. O nosso prota então explica que é um ramo de árvore da chuva, que estava guardando na bolsa que Deus lhe deu. Nisso a Bi parece entender algo, e sopra um pouco de magia sobre o galho, despertando a sua forma verdadeira. O Takara não faz ideia de como isso funcionou, mas antes que possa pensar, ele ouve um rugido alto vindo da floresta. A Bi sai voando na direção do som, do nada, e o Takara vai atrás. Lá encontram uma garota elfa encostada em uma árvore. Ele corre para ajudar, achando que ela foi atacada, mas ela diz que não está ferida, só faminta. Não come nem bebe há 3 dias e está prestes a desmaiar. O Takara não
consegue deixá-la assim, mano. Então ele oferece água e o almoço que estava preparado para si mesmo. A elfa devora tudo em segundos e, recuperada, ele aproveita para fazer umas perguntas. Como ela conseguiu se perder se a cidade mais próxima fica a um dia de caminhada? A garota fica meio sem graça e admite que saiu com pressa e acabou se perdendo. E para piorar, nem levou os mantimentos. Ela tenta inventar uma desculpa, mas ela acaba se aproximando demais dele. E digamos assim que o Takaro percebe que, bom, o cheiro dela não é dos melhores. Ela se defende dizendo que é culpa dos dias acampando sem banho, o que faz sentido, mas não melhora a situação. Ofendida, ela agradece pela ajuda e sai andando, ainda sem direção nem suprimentos. O Takaro só suspira e segue seu caminho, não é mais problema dele. Logo, ele e a Bi chegam na estrada e vem uma carroça se aproximando. O cocheiro cumprimenta e pergunta se ele é um mago, por causa do cajado. Meu cajadão grandão. O Takaro responde que não, ele prefere trabalhos tranquilos e é só um coletor. O homem se surpreende ao ver que ele vai até a vila a pé e até oferece uma carona. Nisso, o Takaro aceita, mesmo achando que pode ocupar muito espaço, mas a família garante que não tem problema. Durante a viagem, ele percebe que as crianças parecem gostar naturalmente dele, o que ajuda a deixar os adultos mais simpáticos também. Eles explicam que na vila todo mundo se ajuda e que se ele fosse uma pessoa ruim, o sino mágico da carroça teria tocado. O Takaro acha incrível que exista uma magia dessas e já começa a pensar em fazer uma para si. De repente, uma dessas criancinhas aí ouve um barulho vindo do casaco dele. O nosso prota admite que está levando um monstro raro, o que deixa todos curiosos, mas ao invés de se assustarem, eles acham normal. Os aventureiros às vezes domesticam criaturas afinal. Nisso, o Takaro deixa a Bi sair, pedindo apenas para ela não morder ninguém. As crianças ficam encantadas com ela e os adultos impressionados por ele ter domado um filhote de dragão. Mais tarde, quando eles param para acampar, o Takaro ergue uma barreira protetora, garantindo que todos estarão seguros. Uma das mulheres aí, chamada Elisa, se prepara para cozinhar, mas ele oferece ajuda e puxa de dentro uma bolsa várias panelas, o que deixa as crianças boquiabertas. Então o nosso prota explica que a sua bolsa funciona como uma caixa dimensional, com um espaço interno bem maior do que parece. Depois do jantar ficar pronto, todos comem felizes, especialmente Palme, que já não aguentava mais carne seca. Mais tarde, eles cantam e dançam juntos, e até chamam o Takaro para participar. Ele nunca viveu algo assim na Terra. As suas noites sempre foram solitárias em frente à TV e o celular na mão direita, e ele percebe então como é bom comer e se divertir com outras pessoas. Logo cedinho, o Takaro começa a cuidar das suas ferramentas, enquanto o comerciante e a esposa se preparam para partir rumo à vila. Depois de um café da manhã, eles seguem viagem e não demora muito para o grupo chegar aos redores da vila de Torme. Diante do portão, o Takaro desce da carroça e agradece ao casal por deixá-lo viajar com eles. Nisso, o comerciante também o agradece, dizendo que foi um prazer ter alguém tão gentil por perto, e logo parte com a família para casa, no interior da vila. O guarda do portão se aproxima e comenta com Takaro que aquela família só aparece ali na primavera, passando o resto do ano nas cidades. Curioso, ele pergunta o motivo e o guarda explica que o comerciante ganha vida vendendo artigos de tricô em outras regiões. Nisso, o taqueiro lembra de como aquele homem parecia abatido durante a viagem e imagina que as vendas não foram tão boas naquele ano. Ainda assim, se sente grato por poder reunir materiais com a sua habilidade especial. Depois disso, o Takaro vai até a loja do coletor Jerome para vender os materiais que juntou, junto com o minério de Miritril que o próprio Jerome havia pedido. O homem examina o minério com seriedade e depois de muito analisar solta um suspiro e dá a grande notícia: aquele minério é na verdade Miritril mágico. O Takaro já sabia disso, afinal ele misturou propositalmente o minério comum com o mágico, mas finge surpresa. Jerome pergunta onde ele conseguiu algo tão raro, explicando que o minério é uma lenda entre os artesãos. Nisso, a revelação deixa Takaro ainda mais chocado, percebendo quão absurdamente poderosas são as suas habilidades. E o espanto ainda aumenta quando ele descobre que a quantidade de minério que reuniu tem mais poder do que todas as pedras mágicas do país juntas. Diante disso, o Takaro apenas diz que teve sorte, mas Jerome tem outra opinião. Ele acredita que o rapaz é um gênio nato na coleta de materiais, embora ache estranho o quanto o Takaro é desligado das coisas mais básicas. Nisso, antes de se despedirem, o Jerome o aconselha a seguir para a cidade de Belcaim, dizendo que lá ele encontrará informações valiosas e oportunidades de ouro. O taqueiro pensa por um momento e acaba concordando. Naquela noite, já na hospedaria, o Takaro
lê uma enciclopédia e decide que não faz ideia do que é uma guilda de aventureiros. Curioso, ele passa um bom tempo estudando o assunto até se decidir registrar como aventureiro oficialmente. Assim poderá ganhar dinheiro viajando por esse incrível mundo Isekai. Mesmo animado em ir para Belcaim, ele não quer ir embora ainda. Ainda há algumas coisas que ele quer fazer na vila. Na manhã seguinte, ele leva as carnes dos monstros que caçou para o açougueiro cortar, e à noite oferece um banquete aos moradores. No dia posterior, ele sai para coletar mais ervas e decide que partirá no dia seguinte. Ele passa na loja de uma senhora para comprar temperos, e quando ela descobre que ele vai embora, ela fica triste. Diz que todos na vila vão sentir falta dele. Mesmo sem poder convencê-lo a ficar, ela o presenteia com mantimentos feitos em casa, desejando-lhe boa sorte na jornada. O caminho até Belcaim levaria quase um mês, e mesmo que a relação dele com os moradores não tenha sido muito explorada, é nítido o quanto todos o adoram. De volta à hospedaria, o Takara observa o minério de Mithril que o Jerome não comprou e se pergunta o que vai fazer com ele. Black, seu dragão pequeno, também parece pensar no assunto. O Takara então decide que vai usar aquele minério valioso para criar algo útil para a vila. Ele infunde o minério em uma lamparina com magia e logo de primeira o experimento dá certo. Na manhã seguinte, os moradores se reúnem no portão para se despedir. O Takara agradece a todos pela bondade e entrega ao guarda uma lamparina mágica, explicando que ela criará uma barreira de proteção ao redor da vila, impedindo que pessoas mal intencionadas entrem. A inspiração veio do sino mágico que ele viu com a família do comerciante. Os aldeões hesitam em aceitar algo tão precioso, mas o nosso prota insiste, dizendo que considera aquele lugar o seu lar e quer deixá-lo seguro até o dia que ele voltar. Sem conseguir conter a emoção, ele prefere não se demorar, dá um adeus rápido e parte correndo, acompanhado por Black. Durante a viagem rumo a Belcaim, o caminho parece calmo e tranquilo. Claro que tinha que zicar, né, mano? Porque pouco depois de comentar isso, ele dá de cara com uma criatura gigante, um caranguejo enorme. Sem medo, ele usa seu scan para analisá-lo e descobre que é comestível, o que o deixa ainda mais empolgado. Antes que possa atacar, o Black toma a dianteira, voa alto e solta um rugido tão forte que estoura os tímpanos do bicho, o matando instantaneamente. O taqueiro logo fica chocado, não sabia que o pequeno dragão tinha esse tipo de poder, mas logo aparecem outros caranguejos. Ele pensa logo que vai ser fácil, já que os bichos só andam de lado, até perceber que eles vão direto pra cima dele. Por sorte, Black voa para o alto enquanto os monstros se chocam entre si. Dois morrem na hora e o Takara termina o serviço com o último. Depois, eles recolhem os corpos e se preparam para cozinhar. Ele monta uma fogueira, pega um caldeirão gigante e até endurece a mão com magia para cortar a carne. Quando o banquete fica pronto, os dois provam e o sabor é incrível. Sorrindo, o Takara diz a Black que eles continuarão viajando, caçando criaturas estranhas e curtindo boas refeições juntos. Dias depois, finalmente avistam ao longe uma muralha colossal, o reino de Belcaim. O muro é tão alto que parece impossível de escalar e Takara fica boquiaberto. A cidade, conhecida como grande centro comercial do reino de Alzério, começou como um simples ponto de encontro de aventureiros e agora é um movimentado centro urbano repleto de guerreiros experientes. Ao usar o scan, ele descobre que Belcaim abriga a maior guilda de aventureiros do reino, o que o deixa ainda mais animado. Mas antes de entrar, ele precisa enfrentar uma longa fila. Todos estão sendo escaneados no portão. Ele disfarça sua bolsa com magia para parecer normal e esconde o Black dentro dela. Quando chega a sua vez, o guarda verifica tudo e não acha nada suspeito. Ele pergunta sua profissão e o Takara responde que é coletor, mas explica que veio para se registrar na guilda. Mesmo assim, o guarda precisa usar um artefato chamado Avil, que revela as intenções e o caráter de uma pessoa. O item mostra que o Takara não representa perigo e ele fica curioso sobre o que exatamente aparece para os outros. Ao se autoanalisar, ele vê que seus status parecem medianos e até aparecem na cor azul. Ele fica aliviado ao perceber que as suas habilidades divinas não são visíveis aos humanos. O guarda, no entanto, nota uma bênção de dragão e pergunta sobre isso. O Takara então liberta o Black e explica que é o seu companheiro, um presente do próprio dragão. O guarda não vê problema, mas pede algum tipo de prova. Nisso ele mostra um bracelete que ganhou das crianças da vila, e isso é o bastante. Ainda assim, o guarda diz que vai avisar o prefeito sobre a presença de um dragão, o que não incomoda o Takara. Depois de receber as direções, ele segue para a guilda e fica impressionado com o movimento da cidade. Logo encontra um prédio retangular enorme, é ali. Dentro ele fica meio perdido, até ser abordado por Ariana, uma recepcionista sorridente que explica o funcionamento da guilda. O Takara diz que quer se registrar como aventureiro, então ela o leva até uma mesa e entrega um formulário. Mesmo sabendo ler e falar o idioma local, ele não tem certeza se consegue escrever,
mas ao começar, as palavras que escreve em sua língua se transformam automaticamente na escrita de Belcaim, o que o deixa encantado. Ele se identifica como coletor e declara que deseja virar aventureiro. Nisso, Ariana pergunta se ele já lutou antes, e ele lista as criaturas que enfrentou. Para confirmar, ela pede uma prova, e ele simplesmente mostra o enorme caranguejo que abateu. Nisso, Ariana se apavora e sai correndo, chamando os outros aventureiros. Um deles analisa Takaro com o scan e diz que ele parece azul, inofensivo. O Takaro pergunta o que isso significa, e o homem explica que essa cor indica que ele não é perigoso. Assumindo que o rapaz quer vender as carapaças, o homem pede para Ariana continuar o cadastro, mas o Takaro explica que o caranguejo é para comer. Todos ficam chocados, ninguém ali sabia que caranguejos eram comestíveis, e isso só reforça o quão poderoso e peculiar ele deve ser. Ao ser perguntado se veio acompanhado, o nosso prota apresenta o seu dragão. A visão de alguém com um dragão de estimação deixa todos pasmos. Um aventureiro até o convida para entrar no grupo dele, mas o Takaro recusa educadamente. Está satisfeito por ter causado uma boa impressão e sente que vai se dar bem naquela cidade. Com o registro concluído, Ariana lhe entrega uma plaquinha de aventureiro Rank F. Ele a coloca com orgulho, notando que se parece com o bracelete de Black. Os dois encostam as suas plaquinhas um no outro e sorriem, animados com as aventuras que os aguardam na movimentada cidade de Belcaim. E esse, meu mano, foi o resumo de mais um episódio aqui, cara. E esse anime tá ficando gostosinho, tá? Vou admitir aqui. Então, se você gostou, já deixa aí seu like e se inscreve no canal pra não perder as próximas partes. Tamo junto, meu mano. E lembre-se, o Drezinho Animes ama você.